eu sou Regiane Carolina Roevele, historiadora e professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. E nessa mini aula venho trazer uma reflexão sobre os direitos sociais. No pós-Segunda Guerra Mundial, um teórico liberal reformista chamado Thomas Marshall distinguiu aquilo que, dentro do que ele considerava como cidadania, os direitos do cidadão em três esferas: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, que teriam sido conquistados mais ou menos nessa ordem, historicamente, né? Os direitos civis no século XVIII, ao longo das revoluções burguesas, com a modernidade capitalista, né? O surgimento da ideia do indivíduo. Os direitos políticos a partir do século XIX, ou pelo menos os direitos políticos extensivos, né, passaram a ser estendidos à classe trabalhadora, principalmente a partir do movimento cartista na Inglaterra, dos anos 1840, e finalmente os direitos sociais que só teriam sido consolidados naquele mesmo período em que o autor escrevia, após a Segunda Guerra Mundial, com a construção na Europa Central do chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social. Bom, Thomas Marshall era um pensador liberal, progressista e reformista, mas ele falava desde um ponto de vista liberal. Entretanto, desde a ascensão do pensamento neoliberal, que embora já existisse desde 1938, no colóquio Walter Lippmann, na França, mas que ganha uma posição de destaque, ganha uma posição hegemônica na definição de políticas públicas, na própria reformatação do Estado Nacional a partir do início dos anos 80, essa ideia de que os direitos civis fazem parte da cidadania, assim como os direitos civis e políticos, né, que a cidadania não seria plena sem os direitos sociais, essa ideia que estava lá no Marshall, ela vai sendo abandonada pelo pensamento liberal. E junto com isso, a própria ideia de democracia também vai sendo esvaziada, né? Então, aquilo que se entendia de democracia como participação popular ativa, né? O próprio termo, né? Poder do povo, né? O regime do povo, demos, vai sendo reduzida a ideia de que a participação se restringe ao voto a cada 4 anos, né? Então, a implantação do neoliberalismo e o avanço do capitalismo a nível internacional, mais ainda após a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, nos levou a um tal estado de coisas em que parece que retrocedemos, né, nesse princípio do século XXI, parece que retrocedemos um século em termos de direitos sociais na maior parte do mundo, né? Nós vemos o retorno do trabalho escravo, por exemplo, né? Entre muitas outras coisas. Ou seja, estamos na era do fim dos direitos sociais, né? E junto com o fim dos direitos sociais, também estão ameaçados, ou pelo menos reduzidos, os próprios direitos políticos e civis, né, levando em consideração aquela distinção do Marshall. Bom, para finalizar, é preciso dizer que nenhum direito nunca, jamais foi dado de bandeja, né? Todos eles foram conquistados através de muita luta. A história, o final da história não está dado, né? A história é sempre movida pelo conflito das classes sociais, dos grupos de interesse, e pelo embate constante, né? Então, não está nada dado de que esse atual estado de coisas, esse fim dos direitos, seja qualquer coisa de definitivo. Está tudo em aberto e tudo depende das lutas
da classe trabalhadora. Fico por aqui nessa mini aula e espero que tenham gostado.